Isso aí, meu irmão, minha irmã, você que está conosco aqui na Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são exatamente 7 horas e 8 minutos. E você agora que também nos acompanha através das nossas redes sociais, Facebook e canal Conectados ao Sagrado. Muito bom dia, queridos. Que Deus abençoe e tenha um dia alegre, abençoado e próspero em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite. Obrigado por mais um dia de vida. Ó Deus, obrigado pela sua misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos e que ela renova-se a cada manhã. Deus, em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando também nesta manhã. Coloco todos em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a tua presença. Torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, Senhor, em nome de Jesus. Deus, que seja repreendido do nosso meio, ó Pai, todo espírito, ó Deus, contrário à tua vontade, espírito de enfermidade, espírito de desânimo, espírito de culpa, espírito, ó Pai, de miséria, de inveja, de rancor, de ódio, espírito de vício, de prostituição, e que verdadeiramente o teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração, ó Pai, que eu faço nesta manhã a Ti, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, queridos, você que está conosco, mais um dia aqui, estamos juntos, trabalhando, trazendo aquilo que Deus tem de melhor para mim e para você, que é a sua palavra. E é nesse sentido que nós falamos ao Pai, é nesse sentido que nós glorificamos o seu nome. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O texto que eu quero falar nesta manhã é o capítulo 5, do versículo 1 ao 12, que fala das bem-aventuranças, que é o início ali do Sermão da Montanha. Mas eu quero trazer Mateus 5,3 nesse momento, que diz assim: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, o texto de Mateus capítulo 5, versículo 1 ao 12, é conhecido como uma parte do Sermão da Montanha, um dos discursos mais significativos proferidos por Jesus. E o sermão começa com Jesus subindo a uma montanha e reunindo uma grande multidão. E as bem-aventuranças são o ponto de partida desse sermão, que representa uma descrição das características e valores que Jesus espera de seus seguidores. Então, quando a gente olha ali as bem-aventuranças, são características que Jesus espera de mim e de você, como a mudança que vem com a mudança de vida. Então, essas bem-aventuranças são as características pessoais que a pessoa deve ter após conhecer Cristo, após ter Cristo em sua vida. Então, as bem-aventuranças começam com a palavra bem-aventurados, que pode ser traduzido como felizes ou abençoados. E elas apresentam a visão contracultural da felicidade, ensinando que a verdadeira felicidade não está ligada à riqueza, ao poder, ou à popularidade, mas a verdadeira felicidade está ligada diretamente a uma relação com Deus e ao caráter transformador do seu reino. Amém? Então, nesse sentido, eu tenho alguns pontos que eu quero destacar aqui nesta manhã. Primeiro, bem-aventurados pobres de espírito, que nós lemos, Mateus 5,3. Então, essa primeira bem-aventurança nos ensina a humildade espiritual. Ou seja, ser pobre de espírito significa reconhecer nossa completa dependência de Deus e nossa insuficiência para conquistar a salvação por mérito próprio. É o reconhecimento de nossa necessidade desesperada de Deus em nossas vidas, ou seja,
Nós precisamos de Deus. E em Lucas capítulo 18, versículo 9 ao 14, ali traz a parábola do fariseu e do publicano, que ilustra a importância da humildade diante de Deus. Já em Tiago capítulo 4, versículo 6, nos ensina que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então nós devemos abandonar o orgulho espiritual e nos aproximarmos de Deus com um coração humilde, buscando sua graça e perdão. Eu usei um termo aqui, orgulho espiritual. Infelizmente, nos dias de hoje, as pessoas veneram a denominação e não a Deus. Na época que Jerusalém foi conquistada pela Babilônia, os moradores de Jerusalém valorizavam o templo. Eles achavam que só indo ao templo era suficiente para adorar ao Deus Criador. Então Deus aí permitiu e usou Nabucodonosor como seu servo. A Bíblia diz que Deus chama Nabucodonosor de meu servo. E ele queimou o templo, levou os utensílios do templo, levou todos cativos. Ponto. Então, cuidado, nós precisamos ter cuidado com o orgulho espiritual. Muito cuidado. Orgulho de dizer que é crente. Sabe? Maria, a mãe de Jesus, demonstrou humildade quando aceitou o chamado de Deus para ser mãe do Salvador. Lucas 1,38. Muitos talvez não aceitassem. Por quê? Acharia que era um sonho, acharia que era uma ilusão, voz disso e daquilo, mas ela aceitou. Ela estava numa condição desconfortável, porque ela iria aparecer grávida, sem ter deitado com homem algum, e ela estava noiva para casar, mas ela se submeteu à vontade de Deus. Então, os humildes são esses, que se submetem à vontade de Deus. O segundo ponto é a outra bem-aventurança. Mateus 5,4, que fala bem-aventurados os que choram. Então a segunda bem-aventurança nos ensina sobre a compaixão e a empatia. Chorar aqui não se refere apenas ao luto pessoal, mas também à capacidade de sentir a dor dos outros e buscar consolar o aflito. Na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, versículo 15, diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Em Gálatas 6, versículo 2, diz: levai as cargas um dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Então, de uma maneira prática, nós devemos ser sensíveis às necessidades emocionais e mais ainda espirituais do próximo, dos outros, oferecendo compaixão e suporte. Jesus, ele chorou com Maria e Marta diante da morte de Lázaro. Maria e Marta mandam avisar a Jesus que Lázaro morreu. E ele era amigo de Jesus. Jesus sentiu a dor das irmãs. Por quê? Porque ele iria ressuscitar Lázaro, ele sabia disso. Então, precisamos avaliar nossa capacidade de empatia e buscar ativamente consolar aqueles que estão sofrendo. Pode ser ao nosso redor, do teu lado. A terceira bem-aventurança, Mateus 5,5, fala assim: bem-aventurados os mansos. A terceira bem-aventurança, a mansidão, que não é fraqueza, mas sim o controle deliberado do poder e da força, é a capacidade de responder com gentileza e paciência, mesmo diante de provocações. Também ser manso, não é além de não ser fraqueza, também não é covardia. Provérbios
15, versículo 1 diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Em 1 Pedro 3, capítulo 3, versículo 15 diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então devemos buscar a mansidão em nossas atitudes e principalmente em nossos relacionamentos, evitando reações impulsivas e raivosas. José, filho de Jacó, demonstrou, eu olho para José e vejo exemplo de mansidão, porque ele demonstrou mansidão ao perdoar seus irmãos que o venderam como escravo, ali em Gênesis 50, versículo 19 ao 21. Ele demonstrou mansidão ali, quando perdoou os seus irmãos e os recebeu de braços abertos. Eles queriam matar José, mas aí Rubem decidiu por vender ele. Jogaram ele numa cisterna, bateram nele, jogaram numa cisterna e venderam ele como escravo, seus irmãos. Então, com toda essa selvageria e agressividade que agiram com José, José foi manso ao perdoá-lo. E o nosso último ponto aqui, que eu quero destacar: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. A quarta bem-aventurança destaca a importância de buscar a justiça de Deus. Malaquias 4:2 diz assim: para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. A justiça de Deus sobrepõe a justiça dos homens. Tá? Então, ter fome e sede de justiça significa desejar a retidão e a equidade, tanto em nossas vidas pessoais quanto no mundo ao nosso redor. O profeta Amós, no capítulo 5, versículo 24, ele nos diz: corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro impetuoso. E em Tiago, capítulo 1, versículo 27, nos diz: a religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guarde-se incontaminado do mundo. De uma maneira prática, nós devemos buscar ativamente a justiça em nossas vidas, na sociedade, mas também precisamos promover a retidão e a equidade. Ou seja, precisamos fazer a nossa parte. Falamos tanto de justiça e queremos levar vantagem em algumas áreas, em algumas situações. Deus é justo. Outro dia eu estava falando com alguém: poxa, se você não faz nada, quer ter um salário de engenheiro, Deus não vai permitir isso. Estude, faça a faculdade de engenharia e vá trabalhar como engenheiro para ter um salário de engenheiro. Critica o ímpio, mas o ímpio ele está na faculdade, está se formando, está se preparando. Deus é justo. Amém? Deus é justo. Deus está com as bênçãos nas mãos para nos entregar. A Bíblia diz: as bênçãos seguirão os que creem. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas a fé sem obras é morta. Não adianta querer uma coisa e você não está preparado para aquilo, porque Deus é justo. Deus não age com injustiça. Veja bem, aquele povo que ia ao templo ali em Jerusalém, Deus permitiu que eles passassem 70 anos como escravos. Era a nação santa, a ascendente do povo escolhido de Deus. Mesmo assim, Deus permitiu, porque Deus é justo. As consequências seguem as decisões. Ponto. Então, eu quero concluir aqui nessa manhã dizendo para você que, à medida que chegamos ao final desse nosso devocional aqui, as bem-aventuranças, é importante lembrar que esses ensinamentos não são apenas palavras inspiradoras,
mas é um chamado à ação e à transformação. Jesus, ele nos apresenta um retrato vívido do reino dos céus e do caráter que ele deseja que seus discípulos, seus seguidores tenham, nós. Então as bem-aventuranças nos mostram que a felicidade verdadeira não é encontrada na busca incessante pelo sucesso material ou na satisfação de nossos desejos, muitas das vezes egoístas, mas na humildade diante de Deus, na compaixão pelos outros, na mansidão em nossas atitudes e na busca ativa da justiça divina. Amém, queridos? Que Deus os abençoe, derrame bênção sobre a sua vida, tenha um dia alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus. E para